Oi, como vai você? Bem-vindo, bem-vinda! Aqui está começando mais um programa nosso, cheio de muito amor, carinho e respeito para você. Eu espero que você vá bem, que a sua vida vá bem, apesar das dificuldades que nós sabemos que a vida nos traz todos os dias, para todos nós. A vida não é mole não, gente. Mas é diante dos desafios, das dificuldades que a gente pode aprender a ser gente grande. A gente pode ir além, pode descobrir em si forças que antes não descobríamos que teríamos se não tivéssemos agora frente a uma situação que exige mais de nós, que exige mais competência emocional, mais razão, mais cuidado, mais atitude. Aproveite então os desafios que a vida traz. Não sucumba, não esmoreça, não desista. Por quê? Como assim? Já viu alguém chegar à vitória tendo desistido no meio do caminho? Completamente contraditório, não é? Portanto, para chegar à vitória, precisa chegar ao final da jornada. Então, o seu final não chegou ainda, por que vai desistir? Que atleta é esse? Então, faltou exercício, faltou preparo. Se faltou preparo para a corrida, se faltou preparo para a atividade final, então, que tal começar agora? E você começa com uma atitude mental, com uma disposição mental. Vou continuar a minha jornada, vou fazer o meu melhor, vou dar conta das minhas atividades, da minha jornada e vou que vou, porque eu posso. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Senhor não nos permite passar por provas que sejam maiores que as forças que nós recebemos. Portanto, Ele está nos dizendo, a prova está difícil, está complicado ir adiante, mas não desista. Eu sei até que ponto você consegue e eu estou contigo. Ele disse, não é? Que quando nós passássemos pelo fogo, Ele passaria junto. Ele não disse que nós não iríamos sentir o fogo. Ele disse que passando, estaria conosco. Ele disse que se fôssemos passar pelas profundas águas, Ele estaria conosco. Ele não disse que não teríamos um mar para enfrentar. Ele disse que estaria conosco. Então, frente a um seu casamento que está passando por um momento de tribulação, o Senhor está contigo para passar por essa dificuldade. Está passando por uma situação de enfermidade, é grave, o diagnóstico é grave, mas o Senhor disse que passaria com você. Está passando por um abandono, por uma tristeza profunda, por uma depressão, um pânico, uma doença emocional, alguma coisa que só você sabe o que é. O Senhor disse que passaria com você, passaria comigo. Portanto, acredite. Aquele que acredita, verá o que Ele fará. Então, fica aqui o nosso convite para o início desse programa. Não desista. A cada semana, eu venho aqui trazendo essas palavras no começo da nossa conversa, porque eu sei que aí do outro lado tem muita gente tão cansado, dizendo, Darleide, já não aguento mais, eu não sei o que fazer. Que falta uma palavra de ânimo, então nós queremos animar você. Não desista. Você pode. Repita comigo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Não é uma coisa e outra. Não é aqui e acolá. Não é um dia e outro não. São todas as coisas, todas as vezes, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor é o teu Deus, o teu bom pastor, aquele que vai adiante e já venceu por mim e por você todas as batalhas. O caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho apertado. Portanto, sugere lutas, dificuldades, passando apertado daqui, da colar, mas ele disse, eu venci, você vai vencer também. Prefere acreditar na palavra de Jesus ou no que disse o teu médico? Prefere acreditar na palavra do Senhor Jesus ou no que disse o teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus vizinhos, os teus colegas de trabalho ou quem quer que seja que veio com uma palavra negativa, te jogou para baixo e disse, tá vendo? É aí o seu lugar de coitadinho, coitadinha. Eu prefiro acreditar em Jesus. Portanto, mediante a palavra do Senhor Jesus, fique muito à vontade aqui para compartilhar com a gente esperança, confiança e fé. Que Deus abençoe ricamente a você. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é educativo, instrutivo, às vezes polêmico, às vezes traz alguma frustração para um ou outro que se vê numa situação ou nesta situação sobre a qual nós vamos falar hoje.
nós vamos falar sobre jugo desigual. O que é jugo desigual? No meio cristão, obviamente que essa é uma questão muito conhecida e nós falamos repetidas vezes o que significa, mas vamos fazê-lo de modo didático e mais uma vez trazer à luz do conhecimento àqueles que têm pouco conhecimento a respeito do que é um jugo desigual. O que é alguém que professa uma fé, entrar num relacionamento sério, num casamento, especialmente um casamento. Claro, obviamente, começou com um namoro, noivado, chega a um casamento e os dois não têm a mesma fé, não têm o mesmo credo. A palavra de Deus diz que isso não é indicado, que não é da vontade de Deus que se dê nessas circunstâncias duas pessoas que creem de modo diferente. Estou eu dizendo da minha cabeça, do que eu entendo? Eu vou perguntar para os meus convidados de hoje, especialmente um dos meus convidados é doutor, fez doutorado neste tema, jugo desigual. E ele vem aqui hoje conversar com a gente, comigo e com você, acompanhado da sua esposa. Eles estão vindo do Rio de Janeiro, tá? E eu recebo aqui nessa noite o pastor Haroldo Andrade. Bem-vindo, muito bom tê-lo com a gente. É um prazer estar com você, Darleide, e com todos os nossos amigos telespectadores nessa noite. Muito obrigada. Acompanhado da Miriam, sua esposa. Bem-vinda, obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de participar do seu programa. Obrigada. Pastor, por que decidiu desenvolver a sua tese doutoral em teologia? O pastor Haroldo tem doutorado em teologia pastoral na área de família. Por que selecionou este tema para se debruçar sobre ele e transformá-lo numa tese doutoral? Eu creio que o ponto principal é o fato de viver um casamento real. Quando fui escolhido para ser um dos alunos do doutorado no NASP, nós, desde o início do nosso ministério, nós trabalhamos nesta área, com famílias, aconselhamento, palestras para noivos, acampamentos de jovens. E quando chegou o momento de escolher o tema, eu disse, tem que ser na área de família, não tem outro. Depois nós descobrimos que este é um tema que, embora a gente saiba muita coisa, já leu alguma coisa, mas não tinha nada escrito, especialmente no meio adventista. Não temos um livro, temos um capítulozinho aqui, um parágrafo aqui e acolá, num livro ou no outro, mas não tinha. Até temos muita coisa, mas espalhado. Isso, perfeitamente. É isso, né? E outro detalhe, embora a gente soubesse dos resultados, Sim. mas não temos nenhum trabalho conclusivo, nenhuma pesquisa tinha sido feita para provar por A mais B quais são os resultados, principalmente os resultados negativos desse tipo de união. Entendi. Esta foi a razão principal, ou estas foram as razões principais. Miriam, e você como esposa de pastor, já há quanto tempo estão no ministério pastoral? 35 anos. 35 anos. É o 35º esse. E também tem é muito forte no dia a dia, o ver, o ouvir, acompanhar histórias de pessoas, de famílias que dão um respaldo muito grande para trazer você para essa conversa de hoje e apontando na direção de confirmar o que já está provado numa tese doutoral, né? Com certeza, Darleide. São 35 anos de experiência, de ouvir, de ver situações importantes que nos fizeram pensar em agir e fazer ele estudar essa tese, fazer essa tese e eu trabalhar lado a lado com ele. Nós percebemos a dificuldade que existe na vida de muitas pessoas que fizeram algumas opções, algumas escolhas. Então, decidimos aproveitar essa vontade de ajudar alguém, ajudar os casais nesse tema. Ok. Doutor, vindo do seu conhecimento, o que é o jugo desigual? Eu vou começar mostrando uma gravura que trouxe aqui para os nossos Vamos lá. telespectadores. Quem está focando? Ok. Está um pouquinho baixa a claridade, mas dá para identificar. Ali nós temos um casal de animais. Isso. São dois animais bem distintos. Eles estão sob o mesmo aparelho, que é chamado uma canga, é muito conhecida no Nordeste, né? E a Bíblia chama de jugo. E aí nós vemos um boi e um jumento. Dois animais de espécies diferentes. Pois bem, esta imagem, ela representa o que a Bíblia quer dizer sobre o jugo desigual. Por quê? No livro de Levíticos, aparece a primeira vez Deus proibindo o acasalamento de animais de espécies diferentes. Depois, no livro de Deuteronômio, Deus proíbe, por alguma razão, que nós não temos todo o conhecimento,
onde ele proíbe algumas coisas de se misturarem com outras. E uma dessas misturas é que não deveria lavrar a terra com juntas de animais diferentes. Este é o contexto que, com o tempo, foi se transformando na união entre um adorador de Jeová e um não adorador de Jeová. No Novo Testamento, Paulo apresenta a palavra jugo desigual pela primeira vez na Bíblia. É uma palavra grega, heterozigeu. É um verbo composto que significa estar num jugo desigual ou fazer uma aliança mal combinada com alguém. Esta é a ideia do que significa jugo desigual. No meio evangélico, no meio cristão, se tornou a união entre duas pessoas de fé diferente. Mas tornou-se por tradição ou tornou-se com amparo bíblico? Perfeitamente com amparo bíblico. Porque aqui nós temos o texto bíblico, onde Paulo diz claramente, e eu vou fazer questão de fazer a leitura, Claro. porque ele, além de mostrar a proibição, ele dá as razões. Então diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 6, de 14 a 18, Paulo escreveu, não vos ponhais em jugo desigual. Este é o verbo composto heterozigeu. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ele começa a fazer, então, os contrastes aqui. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. E termina, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, essa é a base bíblica para a advertência que Deus lança através do apóstolo Paulo para que esse tipo de união não acontecesse. Na realidade, Paulo não diz claramente aqui que é o casamento. Ele fala de qualquer tipo de sociedade com alguém que não professa a mesma fé que você. Então, nós entendemos que o casamento é a mais íntima das relações que pode existir entre dois seres humanos. Por isso, a proibição fica mais forte quando relacionamos com o casamento. Deixa eu dizer uma palavra a algum casal que está agora nos acompanhando, ou uma esposa que está numa situação de ser ela cristã e o marido não ter nenhuma fé, ou enfim, alguma coisa que se encontre nesse contexto da nossa conversa de hoje. Nós não temos nenhuma intenção de fazer com que o que nós estamos trazendo aqui seja um peso para a sua vida, que seja um motivo de afastamento, de desagregação, mas que seja um ponto entendido por ser ele necessário, especialmente para os que estão solteiros, especialmente para aqueles que estão em relacionamento ainda se desenvolvendo, para que possa entender o quanto antes o que diz a palavra a respeito da formação de uma família entre pessoas que têm maneiras diferentes de crer. Nós ainda vamos entender no programa de hoje o porquê, qual o motivo, o que acontece, vamos desenvolvendo o tema, mas considere que estamos trazendo isso com muito respeito a quem vive numa situação de jugo desigual e, repito, não queremos lançar nenhum tipo de condenação sobre quem está nesta situação. Este é um programa didático, informativo, com respaldo na palavra de Deus, nessa linguagem cristã, mas com o respaldo de um estudo aprofundado sobre o tema, e nós não podemos deixar de fazê-lo, mesmo em face daqueles relacionamentos já feito e ao longo do tempo, cada um com sua história, mas é com muito respeito a você, tá bom? Miriam, você quer somar nesse momento? Podemos continuar aqui, pode ir interferindo, tá? Porque eu vou sugando aqui do doutor o quanto que eu puder e você vai colaborando com a gente. Eu vou colaborar, então. Bem, geralmente, quando eu converso com mulheres, ou até homens também, maridos e esposas, que têm essa situação em casa, eu dou o seguinte conselho: testemunhe da melhor forma que você puder. A melhor pregação do Evangelho para quem vive numa condição desta é o testemunho. Se você já é
boa, melhore. Se você já é educada, seja mais educada. Se você respeita, se você corteja, faça isso melhor ainda. Porque você é uma mulher cristã. Ou o homem cristão. Ou um homem cristão. Aham. Então, no momento em que alguém está numa situação dessa, eu não digo que ela vai ser provada, não é isto. Ela vai ter uma experiência nova para poder alcançar essa outra pessoa que, na realidade, está no caminho dela agora. E o alcance é o objetivo dela. Você tem toda a luz ao trazer essa questão para nós pensarmos, porque essa semana especialmente, isso se repete muito, né? E essa semana, entre tantas pessoas que escrevem pedindo uma oração, pedindo uma palavra, um conselho, uma moça disse assim: o meu marido diz repetidas vezes, você não parece ser uma mulher de Deus. E ela dizia aquilo, claro, muito sentida e já ficando ressentida com o marido por ouvir dele. Mas casa exatamente com isso que você quer dizer. Eu não sei se a fala dele se justifica, né, com o peso dessa palavra, afinal de contas ele a oprime e tal, mas também eu a chamei a razão para saber como você tem demonstrado que ser cristã faz a diferença. Eu inclusive, penso que nesse momento que estamos discutindo milhões de coisas aqui no Brasil, uma das questões que me chama a atenção nós somos, fala-se em cerca de 50 milhões de cristãos, né, de diversas denominações, e eu fico pensando, que diferença fazemos, né? Que diferença os cristãos fazem na família, que diferença os cristãos fazem na política, que diferença os cristãos fazem na sociedade, de verdade. E você sabe, nós sabemos que muito do descrédito que vem sobre o nome cristão ou sobre a fé cristã é justamente o próprio cristão. Então, fica a dica para a gente pensar sobre isso profundamente, seriamente. Referente a isso, pastor, eu inclusive lembro de muitos que dizem assim: bom, conheço muitos que não são cristãos, pastor, vou namorar e casei e vou casar com um que não é cristão, como eu sou, porque eu vi neles mais virtudes do que em outros tantos cristãos. Usam argumentos do gênero, né? É verdade. E a gente tem escutado isso muito mesmo. Mas aí a gente acaba entrando mais na razão. Por que será que Deus fez essa advertência? Então. Se parece que dentro do próprio ambiente nós vamos encontrar pessoas aparentemente piores do que aquele que eu posso encontrar fora do ambiente cristão, por que Deus então fez essa orientação? Na realidade, o nosso Deus, ele sempre se preocupou com a felicidade humana. Ele estabeleceu a família e queria que a família prosseguisse sendo um exemplo para a sociedade onde ela estivesse inserida. Quando a família não alcança esse objetivo, os objetivos de Deus não são alcançados. Isso, então, causa preocupação no meio evangélico. Dentro daquela conversa que você estava falando ainda há pouco, a gente lança essa pergunta: até que ponto um casamento cristão está fazendo a diferença? No condomínio onde você vive, no prédio onde você sobe elevador e desce diariamente com outros casais que não são religiosos, que não são cristãos, o que a sua família, que o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, que mensagem está passando para essas pessoas? Isso é muito forte. Então, vale a pena seguir as orientações de Deus, porque Ele nos conhece, quer o melhor para nós, Ele está preocupado com o estabelecimento da família, Ele está preocupado no estabelecimento do relacionamento entre salvação ou perdição. Quer ver uma coisa interessante? Tem um autor chamado Alf Lone. Ele escreveu um livro muito interessante chamado O Amanhã Começa Hoje, que é interessante porque ele prepara os jovens para o que vai acontecer logo a seguir. Então, quando ele trata deste assunto de casamento, preparo para o casamento e a escolha da pessoa, ele usa uma relação muito interessante entre céu e inferno. Ele diz o seguinte: o ambiente que mais se assemelha ao céu aqui na Terra é quando você vive um casamento real de acordo com o que Deus estabeleceu. É o ambiente mais aproximado do céu que você pode experimentar aqui na Terra. É um casamento bem-sucedido, equilibrado, estável. Aí ele também diz, nesse mesmo capítulo, o mais próximo que alguém pode se aproximar do inferno
é conviver diariamente com uma pessoa com ideias e atitudes que te irritam diariamente. Já imaginou o que é isso? Imaginamos e testemunhamos Pois é. muitos Então, desses inferninhos dentro de casa, é né? disso que Deus quer nos advertir, quer nos livrar de um sofrimento desnecessário. Eu estive conversando com uma moça há pouco tempo sobre julgo desigual, né? Os perigos, não é? E ela começou a defender a ideia, dizendo, não, Miriam, na igreja tem muita gente que não presta. Eu deixei ela falar. O meu namorado é uma excelente pessoa. Eu digo, que bom, graças a Deus, não é? Mas toda regra tem exceção. Eu confirmei, toda regra tem exceção. Mas você não pode basear uma escolha, que é o casamento, numa exceção. Porque é muito risco para a sua vida. É possível que não vá dar certo, porque se você se mantiver firme nos princípios, você não vai poder acompanhá-lo. Aí já vou emendar a questão que incomoda a muitos que são os que não são cristãos, por exemplo, que não frequentam culto, igreja, Bíblia, etc, etc. Sentem-se ofendidos. Muitas vezes, quando falamos dessa maneira, é porque eles se sentem excluídos do amor de Deus, do amparo. Como que eu explico isso, pastor e Miriam? Como que essa questão pode ser mais iluminada no nosso entendimento? Nós estamos excluindo um e dizendo que o outro é melhor e por ser melhor, então não deva se misturar com aquele. Não parece alguma coisa em torno ali do fanatismo, do exclusivismo religioso? Como separaram essa questão e entender melhor? Parece mesmo. Tanto que alguns, especialmente os mais jovens que estão preocupados com o relacionamento, com o estabelecimento de uma família, eles muitos consideram esse texto de Paulo como um texto altamente preconceituoso. Exato. A gente precisa, então, ter muito cuidado ao passar a imagem, usar essa metáfora de forma sábia, passar para eles qual é o interesse de Deus por trás disso. Para exatamente tirar esta ideia negativa, como se fosse uma simples proibição de um Deus tirano que quer exclusividade para os seus filhos e não quer que você se misture. A gente não pode passar a ideia de que o cristão é a banda boa da laranja e o outro é a banda podre. Exatamente. Temos que tirar essa ideia. São duas bandas que podem ser aproveitadas. E Deus tem interesse em aproveitar as duas bandas. Olha uma coisa interessante. Quando Deus... eu vou tentar passar de forma bem prática, pelo menos 4 pontos que Deus tem em vista para que um casamento alcance sucesso no segundo plano dele. A primeira ideia é que as duas pessoas envolvidas no casamento, elas desfrutem de um tesouro comum. Qual é o tesouro comum? Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o meu e é o Salvador dela. E nós estamos debaixo do mesmo guarda-chuva. Esse é o nosso tesouro. Nós sentimos prazer em falar de Jesus entre nós, de como Ele nos ama, de como Ele nos guarda, de como Ele nos protege. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com... Deus deseja que o casal desenvolva um plano comum para a sua vida. O casamento não é só a cerimônia, não é só a festa. Ali é só o início. Depois ele vai prosseguir. Mas precisamos ter um plano comum. Nós temos ideias... objetivos comuns. Você imagina que 2 jovens querem casar e eles compraram um terreno e eles querem construir uma casa. E aí ele diz assim, eu vou fazer o meu projeto de casa. Ela diz, eu vou fazer o meu. Aí ele contrata um engenheiro ou um mestre de obra e ela contrata outro e coloca 2 projetos na mão de 2 pessoas diferentes e diz assim, nós queremos uma casa. Imagina que vai sair. Pastor, então quando nós estamos falando de julgo desigual, nós não estamos falando só em torno da fé, da religião. Quando o senhor me fala agora a respeito de projeto de vida, inclui outras áreas da vida também para constituir um julgo desigual ou estou trazendo essa questão fora da ordem? A gente pode tocar nesse ponto talvez um pouco mais à frente, tá? Porque... nesse momento estamos pensando na fé. Nesse momento estamos pensando na fé, porque a proibição divina é relacionada com a fé. Outras questões que podem parecer ou são desigualdades no casamento,
elas podem ser observadas como advertência, como aconselhamento, mas não são proibidas por Deus. Não estão naquele contexto ali dito por Paulo. Ali é sociedade, qualquer tipo de sociedade que envolva fé. Perfeito. Perfeito? Perfeito. A gente pode voltar um pouquinho à frente. Tá ótimo. O terceiro ponto, Darleide, tem a ver com a fortaleza comum que Deus espera que os dois tenham. E eu posso ilustrar isso na nossa própria vida. Recentemente, eu passei por um problema de saúde muito sério. E eu fico imaginando que se eu tivesse que enfrentar isso sozinho, ou com uma companheira que zombasse da minha fé. Que desafio não seria? Mas ela estava junto comigo. Nós buscamos força na mesma fonte. Nós bebemos da mesma fonte. Isso nos torna mais fortes. Então, nós temos um tesouro comum, nós temos um projeto de vida comum e nós temos uma fortaleza comum. E para concluir essa parte, nós precisamos defender, praticar e ensinar valores comuns. Uau. Especialmente para a geração que vem atrás da gente. Defender, ensinar e praticar valores comuns. Como eu posso, crendo de uma forma, passar para o meu filho uma ideia, se ela crê de uma outra forma, e vai passar outra ideia? Em quem essas crianças vão acreditar? Então... Muito bem, nós vamos fazer assim, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos aqui. Mande a sua pergunta, seu questionamento, é um tema que a gente quer lançar luz sobre ele, sem preconceito, sem aquela coisa amarga, aquele ranço, como bem dito pelo doutor Haroldo, esse ranço de assim, os cristãos são bons e todo o mais é mal e está perdido e vai contaminar o cristão. Então, não é nesse sentido. Estamos querendo entender por que a palavra de Deus nos traz essa advertência. E se nós cremos que a palavra de Deus é a vontade de Deus trazida a nós, inspirada, soprada pelo próprio Deus, a homens que foram escolhidos por eles para escrever e nos deixar essa mensagem. E nós, como cristãos, cremos no Cristo e na palavra, na Bíblia, precisamos dar ouvidos a esta revelação. Então, nós o fazemos aqui com muito carinho a você que está numa situação diferente, mas pedindo que você dê ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, principalmente você que ainda está namorando, noivando e ainda pode decidir noutra direção, tá bom? Pense bem. Rapidinho o intervalo, nós não vamos sair daqui, não sai daí e já estamos juntos. Obrigada por seu carinho aqui com a gente, por estar nos dando prestígio da sua audiência, o seu carinho. Muito obrigada a você que está trazendo perguntas aqui para nós nas redes sociais, na nossa página. Curte a nossa página do Consultório de Família. Tem gente que ama, tem gente que diz assim, eu assisto, eu acompanho, depois eu vejo na internet, mas não se inscreveu no nosso canal ainda no YouTube. Porque não custa nada. Clica lá, se inscrevendo no canal, você é notificado todas as vezes que nós postamos um programa, que nos comunicamos com você, fica melhor assim, tá bom? E pode também ser um dos nossos seguidores no Instagram, Consultório de Família, tá aparecendo aí no vídeo para você. Enfim, fica aqui com a gente sempre. Você que traz a sua história nesse momento, enquanto estamos conversando sobre o tema aqui no programa, muito obrigada. Estamos conversando com o doutor Haroldo, que desenvolveu uma tese doutoral sobre o tema julgo desigual. Estou olhando ali o calhamaço, estudo profundo, porque fazer doutorado não é só assim, fiz uma leitura, fiz ali um rabisco, negócio sério, né? E acompanhado da sua esposa, a Miriam, que também nos acompanha nessa conversa hoje sobre julgo desigual. Já explicamos no bloco anterior o que é, como se dá e vamos aprendendo mais sobre o tema de hoje. Quero mandar um abraço muito especial para os amigos de Poções, na Bahia. Cidade, um clima incrível. Fui para a Bahia achando assim, preciso levar roupa leve. E aí
esqueci, né? Tem uma região ali que faz até frio. Amei. Um beijo para vocês. Um encontro de casais fantástico. 260, 270 casais, um dia inteiro ali, com estudo da palavra, louvor, edificação, exortação também, né? Um beijo, um abraço muito especial para o pastor Jefferson, que fez aniversário ontem, inclusive, e para a sua esposa Aline, para toda a família, para o John. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a Alain, Eliane, também lá em Salvador, que estava nos prestigiando ali com carinho, também com a presença. Todos vocês, aos casais, que a bênção de Deus permaneça sempre, sempre sobre todos vocês e que vocês todos recebam aquilo que Deus tem entregue com tanto amor. Deus é amor. Não inventa essa história de que não ama mais. Então, quando acabar o amor, vai lá na fonte, o Senhor está distribuindo assim loucamente. Recebe, tá? Beijo, queridos. No próximo final de semana, onde estarei em Palmas, Tocantins, no sábado às 5h30 da tarde, especialmente na Igreja Adventista Central de Palmas. Tem gente aí nos acompanhando. Vai lá, às 5h30 da tarde, tem um consultório de família ao vivo para vocês aí em Palmas. Semana seguinte, embarco para o Japão. Tem gente aí do Japão essa hora, não sei, mas enfim... Gente, encontro de casais, encontro de jovens, uma série de pregações ali no Japão. Muito obrigada a você que está orando por esse projeto, que Deus abençoe. Encontro de casal também, de casais lá. Beijo, Japão, tô chegando, tá bom? Vamos continuar a nossa conversa aqui. Quer mandar abraço também lá para o Rio de Janeiro, sua igreja querida? Com certeza, não poderia deixar de falar, não é? Nós temos muitos amigos na região de Jacarepaguá, os nossos irmãos estão lá com uma assistência assim muito boa da Novo Tempo, especialmente do programa Consultório Família. Eu gostaria de deixar então meu abraço aqui para o meu distrito, da Igreja de Freguesia, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Rio das Pedras, Tijuquinha e Pinheiro. Uau, Ufa. Muita gente! Mas nós temos também muitos irmãos e amigos nas 3 associações do Rio de Janeiro, que nós já trabalhamos em todo o território. Que ótimo! Muitos amigos ali, cariocas, né? Miriam, vocês têm filhos, né? Tem 2 filhos, um casal, Nós temos já um casal adultos. e temos um lindo netinho. Ai, que Miguel. amor! Lindo, Lindo. Deus abençoe. Vamos lá, então? Sim. Deixa eu fazer trazer a seguinte pergunta, que eu acho que é interessante para muita gente que fica pensando a respeito, como eu penso, né? E se os dois, o tema chegou agora, julgo desigual, pessoas que entraram num relacionamento, num casamento, e a palavra de Deus, a Bíblia diz que para entrar num relacionamento com a bênção plena, para o desenvolvimento dessa relação numa plenitude, que traga ali o desenvolvimento dessa convivência de modo agradável para si e também ao Senhor, diz que devam professar a mesma fé. Mas, e se forem apenas de religião diferente? Por exemplo, um é batista e o outro é adventista. Os dois creem no mesmo Deus, o Deus criador, crê na Bíblia, crê... E então, pastor, está tudo certo. O que dizer a respeito? Porque antes poderíamos estar pensando sobre um cristão casar com um que não é cristão, que não tem fé cristã. E aí, ok. Mas e quando os dois têm essa diferença de igreja, mas crê no mesmo Deus? Ok, o assunto é interessante. Por isso que eu te trouxe aqui, então, doutor. Veja bem. Quando Paulo escreveu, na realidade, a religião cristã não tinha subdivisões. Então, a proibição é exatamente entre o adorador ao Deus verdadeiro e aquele que não adora ao Deus verdadeiro. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. O cristianismo se subdividiu em várias denominações. Algumas são muito semelhantes, muito parecidas e algumas com doutrinas distintivas, né, que a tornam bem diferente de outras. Nós encontramos no meio evangélico algumas opiniões diferentes sobre essa questão que foi levantada aí. Por exemplo, alguns autores, eles acreditam que, pelo fato de Deus ter proibido apenas o relacionamento com incrédulos, não haveria nenhum problema se os dois fossem cristãos, o mesmo de religiões diferentes, de denominações diferentes, porque o Deus seria o mesmo, tá certo? Outros já acham que essas diferenças, elas são significativas, mesmo que uma doutrina ou outra faça a diferença, porque quanto mais semelhantes
nós tivermos semelhanças culturais, sociológicas e também de religião, isso trará mais estabilidade para o casamento. Porque qual é o problema sério envolvido aí? Não são os adultos. A grande preocupação são com a futura geração, são os filhos. E eu tenho aqui, eu posso apresentar para você, por exemplo, o resultado de uma pesquisa que foi apresentada por uma autora conhecida nossa, Nancy Van Pelt. Ela diz que 60% das crianças que convivem num relacionamento de religiões diferentes, elas terminarão por rejeitar qualquer tipo de religião. Não é sério isso? Sim. Mesmo que pareçam parecidas. Mas você pode usar, por exemplo, uma determinada religião que tem um dia de guarda diferente da outra. O pai leva para uma igreja num dia, a mãe leva para a igreja no outro dia. Qual será a religião dessa criança? Ele vai desenvolver a seguinte teoria. Se religião fosse coisa interessante, fosse coisa boa, meu pai e minha mãe se entenderiam. Como eles que são adultos não entendem, por que eu tenho que entender? Ele vai então se afastar. Os outros 40%, segundo outras pesquisas, normalmente tendem para seguir a religião da mãe. Olha só. É interessante isso. Mas 60% fatalmente vão rejeitar qualquer tipo de religião. Claro, há exceções. Claro. Ok? Mas é São basicamente números isso aí. mais absolutos nesse sentido. Então, Como a sua pesquisa, ela foi a campo? O que a sua pesquisa diz em termos numéricos a respeito disso? A minha pesquisa tem como título Casamento entre Adventistas e Não Adventistas. Uma análise do problema e proposta de procedimentos. Okay? Levei praticamente 10 anos para concluir esse trabalho, porque eu não fui morar no campus. Eu continuei trabalhando no meu distrito, E na minha associação, e trabalhando paralelamente, até concluir com muita boa vontade. O NASP permitiu que deram um tempinho extra para concluir. Sou muito grato a eles por isso, né? Especialmente o doutor José Carlos Eblin, que me ajudou. Pois bem, eu fiz uma pesquisa entre adventistas, somente entre adventistas casados, não envolvi os jovens. Aproximadamente 1.500 pessoas responderam ao meu questionário no estado do Rio de Janeiro, nas 3 associações. O que é interessante, que nós descobrimos ali algumas coisas interessantes. Primeiro, desses quase 1.500 pessoas, 59 chegaram ao divórcio. 59 do universo de quase 1.500. Desses 59, 20 eram casados em julgo igual. 59%. Não, 59 pessoas. Pessoas. Entendi. 20 delas eram casados em julgo igual, bonitinho, como a igreja pede, aparentemente estava tudo certo. E chegaram ao divórcio. E praticamente o dobro, 39 pessoas eram casados em julgo desigual. O que isso revelou para nós, na nossa pesquisa? Que o divórcio ocorre mais vezes no casamento em julgo desigual. A minha pesquisa provou isso. Mas você encontra, por exemplo, James Dobson, e ele afirma, certamente alguma pesquisa que ele fez, que esta média é 3 vezes mais no julgo desigual. James Dobson é exatamente, uma autoridade John Dresch chega a afirmar 5 vezes mais. Uau! Certamente deve ter analisado a denominação dele lá nos Estados Unidos. Os dois devem ter feito pesquisa no seu próprio campo. Com certeza. Tá certo? Então, isso deixa a gente preocupado. O divórcio já é quase uma epidemia no próprio meio cristão. Infelizmente. Infelizmente. Com o julgo desigual, a tendência é bem maior. Ele vai ocorrer com mais frequência. Outro detalhe, aqui que resultado da minha pesquisa. Eu enumerei 26 tipos de problemas diferentes que qualquer casal pode enfrentar. Problemas com alimentação, problemas de relacionamento sexual, problemas financeiros, problema de interferência de parentes, 26. E os casados em julgo desigual identificaram problemas, aparentemente os mesmos problemas, tanto no julgo igual como no julgo desigual. Qual a diferença? Intensidade. Um número muito maior de casais em julgo desigual tem problemas num número muito maior. Numa intensidade maior. Um percentual muito maior. Os conflitos são muito maiores. A gente poderia até linkar aqui quais seriam pelo menos uns 5 ou 6 desses problemas maiores. Questões envolvendo tipo de alimentação.
problemas envolvendo lazer da família. Que tipo de música, que tipo de programa, que tipo de jogo, que tipo de ambiente nós vamos visitar, nós vamos passear. Quer ver outra coisa séria? O tipo de educação dos filhos. Interferência dos avós em religiões diferentes. A depender da religião, tem avô que rejeita o próprio neto e a criança. Veja que quase tudo gira em torno da criança. Que é exatamente, se você pesquisar o ambiente bíblico, infelizmente a gente não vai ter tempo de fazer uma cronologia aqui de Gênesis, pelo menos durante todo o Antigo Testamento, as ocorrências de julgo desigual, as orientações de Deus, as advertências que aparecem, sempre estão voltadas para a questão da desviar o foco da adoração de Deus e a sequência, as gerações futuras que estariam afastadas de Deus. Mas vou chamar aqui a Miriam para pensarmos numa coisa bem do coração. Mas, doutor, Miriam, Darleide, eu amo, nós nos amamos. Nós temos um amor muito grande um pelo outro. Tudo bem que ele pensa diferente de mim, tudo bem que ele crê de outra maneira, tudo bem, mas assim, essencialmente nós nos amamos. Como é que o amor sustenta essas diferenças todas, Miriam? Não é fácil. Que a gente já sabe que amor é justamente para sustentar diferenças. É uma situação muito difícil para o casal. Mas eu acredito que se os dois pedirem a Deus sinceramente uma solução, um caminho, Ele fará isto. Isso não é fácil, Darleide. Você ver um casal que se ama, não é? Que pensam de forma diferente. Eu acho que a solução, o caminho, é pedir a Deus que mostre o que eles devem fazer. Não adianta jogo de força, não adianta discussão, não adianta briga, isso não. Isso precisa ser descartado. Mas eu acho que a oração, de repente, os dois orando fervorosamente, eu acho que Deus responde. E, se responde, o jugo poderá deixar de ser desigual. Em algum momento, ele vai deixar de ser desigual. Isso pensando no contexto de quem já está casado. Sim. Né? Mas acabei de ler aqui uma moça dizendo que, pedindo inclusive para falarmos mais sobre questões que eu creio que o tempo não vai ser possível hoje. Ela disse assim, que um dia ela me pediu alguns conselhos, aqui no Face mesmo, me pediu alguns conselhos a respeito de um relacionamento no qual ela estava envolvida, e eu a orientei nessa direção de dar ouvidos à voz de Deus, e ela diz assim, graças a Deus eu ouvi e hoje estou bem, estou feliz, ufa, né? Estou bem com a minha consciência, e Deus, ela não entrou em detalhes. Mas eu vou perguntar bem diretamente, vale a pena o risco de entrar num casamento em julgo desigual? De todo o teu estudo, de todo o conhecimento teológico, também nas outras áreas que te deu suporte para chegar a concluir esse trabalho, e como pastor, vale a pena o risco? É frágil o argumento bíblico frente ao sentimento, ao amor, porque a gente sabe que quando bate paixão, bate vontade, bate desejo, é o homem da minha vida, a mulher da minha vida, ou estou assim com 40 anos, já estou sozinha, solitária, e é o que surgiu, e ele é bom, ele é honesto, ele é melhor do que muitos crentes. Vale a pena, pastor? Do ponto de vista, inclusive, da salvação? Não vale a pena. Eu posso provar isso aqui na minha tese com números. Por exemplo, eu fiz essa pergunta. Coloquei essa pergunta no questionário, que eles responderam. E posso responder para você da seguinte forma. 67% das pessoas envolvidas no relacionamento assim disseram, me arrependi. Se pudesse voltar atrás, não teria casado. 67%. Apenas em torno de 27% a 30% disseram que poderiam recomendar o tipo de casamento dele para os filhos. Quanto? Em torno de 27% a 30%. Apenas. Quem está casado em jogo desigual poderia recomendar, porque eu perguntei, você recomendaria o seu casamento, o seu tipo de casamento para os seus filhos? Apenas 27% disseram não. Os outros 67% estão dizendo lá, se eu pudesse voltar atrás, já me arrependi e pedi perdão a Deus. Não, o número menor disse
que recomendava. Que podia recomendar. E o número maior disse que não recomendava. Não, de jeito nenhum. Quase 70%. É um número interessante. Não é? O que acontece espiritualmente? Tem prejuízo espiritual para ambas as partes? O que dizer sobre, ainda linkado ao fato de por que Deus deixou um não para esta situação? Tem uma amiga aqui dizendo assim, Darleide, lembra ele ou pergunta a ele a respeito de Esdras 10, do que aconteceu e está descrito lá no livro de Esdras, capítulo 10. Quando houve ali um movimento quase que de desespero para dizer, não fica nessa relação. Né? Acabe com isso. Pois é, aquilo que eu falei, se a gente pudesse fazer aqui o tempo para fazer a cronologia, né, desde a primeira vez que aparece o julgo desigual na Bíblia, lá em Gênesis, quando diz que os filhos dos homens... os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Então, a gente que entende que foi um relacionamento entre anjos e homens, e não é nada disso. Não. Os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, adoradores de Jeová, e as filhas dos homens, as filhas de Caim. É a primeira menção bíblica. Depois você tem toda aquela história do povo saindo do Egito, e Deus falando, não se contamine com as nações vizinhas, porque eles adoram outros deuses, vocês vão se misturar. Sincretismo religioso, afastamento do culto a Jeová. Depois você chega à época do juízo, enquanto... Aí tem o exemplo de Sansão, que a gente podia gastar um tempão aqui falando disso para os jovens. O período dos reis, com o exemplo negativo de Davi, Salomão e Acabe se envolvendo com Jezabel, que se tornou um símbolo de intolerância religiosa, adoradora de Baal. Aí chegamos, então, à pergunta de Esdras. Qual é o contexto? O povo de Deus, 70 anos escravo em Babilônia. Aí eles retornam. Quando eles retornam, durante um período ali, então, reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, reconstruindo os muros, há uma situação tão degradante do casamento que Neemias, eles fazem uma reforma completa, inclusive com relação ao casamento, porque até sacerdotes estavam se casando com pessoas que adoravam outros deuses. E a preocupação era tão grande, volta a enfatizar qual é a questão principal: a geração futura. E ali o texto de Êxodo 10 chega a dizer que as crianças já não estavam falando nem a própria língua materna. Até prejuízos culturais estavam acontecendo, ocorrendo. Então, especialmente tem a ver com a dissolução da fé. Sim, principalmente. Principalmente a dissolução da fé para os filhos, para a geração os filhos, que vem. Exatamente. Esse é o perigo maior, porque dois adultos se entendem. Eu posso dizer assim, bom, eu te respeito, eu caso com você, eu vou para a minha igreja, eu não te incomodo, você vai para a sua, o dia que eu quiser ir contigo eu vou, o dia que você quiser comigo você vai, e dois adultos podem se entender, mas e quando os filhos chegarem? Esse é o grande problema. Ainda que, mesmo entre esses dois adultos, se nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de uma série de coisas envolvidas, como dito anteriormente, né? O lazer, a ida a um ambiente ou não, Perfeito. O dia de adoração, o outro Perfeito. não. Porque, assim, o que nós entendemos de casamento é que a mulher é ajudadora e o homem também é ajudador, né? Porque, às vezes, quando nós falamos de a mulher ser ajudadora, parece uma coisa menor. Mas quando eu entendo Jesus, o ajudador, Jesus, o meu Salvador, Jesus, o que me... Aí, não, Jesus... Então, entenda a palavra ajudadora como uma coisa grandiosa. É grandioso ser. Então, a ajudadora, ajudador, os dois se fazem uma só carne, mentalmente, emocionalmente, de todas as maneiras, mas tem ali um aspecto da fé que não agrega, ou que sabe, ou que separa, ou que é pouco aproveitada nessa relação. Obviamente que tem prejuízo, obviamente. Não resta dúvida. Tanto aquela série de perguntas que Paulo faz logo após ele colocar a advertência. Você acredita que tem autores como Jaime Kemp, que é um especialista na área de família, né? Ele escreve dizendo que a advertência de 2 Coríntios 6,14 equivale a um dos 10 mandamentos no Novo Testamento. É como se fosse o 11º mandamento, até a maneira como Deus começa. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É um não enfático, certeiro, é enfático. Essa é a questão. Então, é desafiador para o cristão entender, mas também chega a ser assim uma aberração da fé você desafiar a quem você diz que é o seu Deus.
é ou não é seu Deus? Você crê ou não crê nessa palavra? Não, eu creio como aquilo que eu posso escolher. Nisso eu creio, nisso não. Nisso eu creio, nisso não. Isso se adapta a mim, isso não. Precisa cuidar disso, hein? Ou considera a palavra, ou considera mais ou menos. E com Deus e com a fé, e com o que nós sabemos a respeito da fé, aí nesse momento, né, que o mundo está em convulsão por conta de guerras em nome de Deus e, sabe, essas questões que assim nos apavora, cada vez mais está ficando difícil nós termos firmes referentes à fé, porque você beira o fanatismo, você beira ao desrespeito, e, enfim, né, e descamba para outras questões que, inclusive, somos contra tais questões. Mas a gente precisa ter posicionamento firme a respeito da fé. Perfeito. Por mais que a gente tenha simpatia pelas pessoas que nos cercam, que têm um pensamento diferente, por mais que a gente simpatize com pessoas que acham que podem fazer do jeito que eles querem, porque os da igreja são piores que os outros e por aí afora, Que respeitemos. Mas nós não podemos dizer que esta é uma injunção do próprio Deus, que ele com toda a sabedoria colocou para como uma advertência seríssima que não pode ser abandonada, sob riscos de envolver a própria salvação. Porque com o passar do tempo, a influência negativa acaba se tornando maior que a influência positiva. Você quer ver? Há um estudo que mostra entre religiões, denominações semelhantes ou parecidas nos Estados Unidos. Um autor fez um estudo sobre isso e ele diz que quando isso ocorre, uma pessoa sai da sua igreja para se unir a uma pessoa de uma outra igreja, mesmo que parecidas, o que ocorre? O maior índice de desligamento religioso na América. Porque eles acabam perdendo. Eles não são compatíveis, embora pareça ser, porque as igrejas são parecidas, mas aí um começa a perder o interesse por um, outro pelo outro, e aí eles acabam pedindo o desligamento da igreja. De um dele vai pedir, ou então os dois pedem e se afastam definitivamente das suas igrejas. Então tem um estudo que comprova isso. É sério, é sério mesmo. Então, como a gente conclui, obviamente, gente, daqui, por gentileza, o material, mostra aqui, por gentileza, só para ver o quanto de material escrito, estudado, isso aqui é uma tese, com revisão, com trabalho, com pesquisas, é algo assim de muito tempo de estudo e a gente não teria tempo, não temos tempo hábil de nos aprofundar em cada aspecto. Então, mais uma vez eu vou dizer, por favor, nos dê a oportunidade de fazer o que fizemos e ainda faremos de outras vezes, de abordar essa questão, mas procure entender nas palavras aqui, nessa boa vontade, também um dever que nós temos de como pessoas que estamos à frente de uma liderança, eu aqui com a minha influência, nesse contexto da Novo Tempo, de todo um projeto de trazer luz a sua vida, a vida das famílias, a partir da palavra de Deus, não é uma opinião e não é alguma coisa no sentido de execrar, de condenar, de dizer que o seu marido, que não é da mesma religião que a sua, ele é um condenado, ele é um fora da lei de Deus e, portanto, Deus não o ama e que há maldição sobre o teu casamento. Por favor, desde o começo, quando nós estávamos aqui comentando antes do programa, para termos esse cuidado de, em vez de trazermos esperança, trazermos desesperança e aflição. Por favor, o que nós estamos dizendo deem atenção ao assim diz o Senhor, especialmente antes de entrar num compromisso, numa aliança de casamento. Então, eu diria que até o programa de hoje ele é mais efetivo para os solteiros, né? Mas para os casados, bem disse a Miriam, desde o começo a Miriam está reforçando isso, do cuidado. A esposa é cristã, o marido não. O marido é cristão, a esposa não. Deem bom testemunho pelo amor de Deus. Eu tenho esse testemunho na minha família. Minha mãe era adventista, meu pai passou 15 anos para entrar na igreja. E o testemunho dela foi fundamental para que ele entrasse na igreja. Se tornou um grande líder. Então, eu tenho isso na minha família como experiência. O testemunho, a paciência,
o carinho, o amor, o valorizar aquela pessoa mais ainda do que antes. Vai dizer que esses 15 anos foram tempos fáceis para ela? Não foram. Desafio. Então, pensa bem. Pastor, muito obrigada. Doutor Haroldo, muito obrigada por ter vindo aqui e trazer para a gente esse conhecimento. Obrigada. Deus abençoe. Eu posso dizer uma palavrinha? Uma. Ok. Uma palavrinha para os solteiros. Peça a Deus com sabedoria, porque Jesus, ele disse, se o pai dá coisa boa para o filho, se o filho pede pão, o pai não lhe dá uma pedra. Se você pedir para Deus uma boa esposa, um bom esposo, ele não vai te dar nada diferente. E se você está envolvido no jugo desigual, não desanime. Pedro aconselha, com seu testemunho silencioso, você pode ganhar o seu cônjuge para Cristo. Lindo. Obrigada. Obrigada. Enche o seu coração de fé e esperança. Deus é bom. Um abraço e até a semana que vem.